De imediato, quarta-feira, 5 de outubro, a primeira parte explosiva da exclusiva entrevista com Dunga, que você começa a ver hoje todas as partes. A primeira no ar. E você falou no nome de uma pessoa que tenho grande admiração, que é o Ricardo Gomes, né? Eu acho uma personalidade também, um caráter. Sim. A gente está torcendo pela recuperação dele. E graças a Deus já está caminhando, já tem até a previsão de que ele, até o final do ano, estará 100% bem. É um cara que já foi muito execrado também. Agora, ninguém no futebol foi mais execrado do que você, né? Do que você eu nunca vi. Então, vem cá, esse período todo sem dar entrevista, desde a Copa do Mundo, uma entrevista de verdade começa aqui. Que motivo especial você pode definir para o público, né, para esse teu silêncio durante esse tempo todo? Eu acho que tudo que eu fosse falar, que eu fosse dizer, ia ser interpretado de uma forma diferente. Eu acho que o que eu tinha que falar no momento foi aquela carta que eu falei quando eu saí da seleção. Foi pensada, né, foi bastante refletida. Então, qualquer entrevista que eu fosse colocar ou dizer alguma coisa, ia ser levada por um outro lado. As pessoas, tá tentando arrumar uma desculpa, tá se desculpando, tá achando um álibi, tá achando um tipo de coisa. Então eu falei, então é melhor ficar sossegado, afastado um pouco, deixar a água baixar para depois a gente retornar novamente. Essa carta que você escreveu, eu me lembro dela, depois da Copa do Mundo, hoje, Dunga, se você fosse escrevê-la novamente, você escreveria do mesmo jeito ou hoje você teria muito mais coisa para acrescentar naquela carta logo depois da Copa que o Brasil inteiro tomou conhecimento? Não, acho que do mesmo jeito, sem nenhuma... Tranquilo, né? Eu acho que coloquei aquilo que eu pensava e como tinha agido e como as coisas tinham sido feitas. Eu acho que dentro da carta as pessoas podem procurar esses 4 anos que está ali na carta. A bola da vez agora, em primeira parte, que eu fiz com o Romário em 2 partes, é um quadro que nós temos, entra a vinhetinha dela aí, Por quem você põe a mão no fogo? O Romário esculhambou com um monte de gente, você conhece o teu amigo baixinho como ele é, e o bom dele, que ele é igual a você, ele não se arrepende não. Porque teve cara que participou desse quadro e depois ligou pra mim, eu me arrependi de falar desse e tal. O Romário falou, Júlio, eu não vou te ligar não, eu vou ligar pedindo para falar mais nomes. Aliás, o Romário disse que está me devendo 2 nomes de jornalistas que ele quer falar, que ele não conseguiu lembrar na entrevista. Então manda pro ar aí a vinheta. Por quem você põe a mão no fogo, a primeira parte dela, e aí no final do programa a gente fará a última parte dela. Dunga, você põe a mão no fogo, se você puder, por fineza, quando você botar, você fazer assim com a mão, você põe a mão no fogo pelo Mano Menezes? Se não botar, você levanta a mão, né? Se você botar, deixa a sua mão onde está. Você põe a mão no fogo pelo Mano Menezes? Não? Você põe a mão no fogo pela jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, que até vai dar a oportunidade de a gente esclarecer algo que você aí do Brasil não sabe, e que a imprensa foi sacana, pré-julgou o Dunga de forma sacana, ou seja, não buscou a informação correta, e eu estou aqui em Porto Alegre para trazer a vocês, pela primeira vez, o Dunga vai falar isso, qual é a verdade desse assunto, porque 99% da imprensa, né, execraram o Dunga por isso, quer dizer, até criaram o fato de que ela estava doente, não sei o quê, ficou doente por culpa sua, tal, pá. Você põe a mão no fogo pela jornalista Fátima Bernardes? Põe. Põe? Pessoa altamente competente, profissional, não tem problema nenhum. Então agora explica sobre ela. Qual é a verdade e qual é a mentira? A imprensa trouxe a seguinte verdade, que ela, por volta de 2 horas da manhã, foi na concentração da seleção brasileira durante a Copa para te pedir uma entrevista exclusiva na seleção, sabendo ela que era proibido e que ninguém podia fazer essa entrevista, e que você a deixou por quase 40 minutos naquele vento, naquele frio da África do Sul, e que por isso ela ficou doente, quase teve uma pneumonia, que ela teria ligado para o marido dela, para o William Bonner, para ele te bater, porque você foi mal educado com ela. Qual é a verdade sobre isso? Por favor, Dunga, é a primeira vez que ele vai falar sobre isso. Não, primeiro que eu não falei com a Fátima Bernardes, tá? Você fala na hora, lá no dia? No dia, Eu falei com a Fátima e com o William, fui jantar com eles antes da Copa do Mundo, falamos de várias coisas, menos de futebol, né? São torcedores fanáticos pela seleção brasileira, torcem para que a seleção brasileira vai bem,
até ele me colocou a seguinte frase: quando estiverem batendo muito, eu vou equilibrar. Quando estiverem elogiando muito, eu também vou equilibrar.